Olá, gente! Nossa segunda aula hoje será sobre teorias de ligações químicas. Uma ligação química nada mais é do que a união dos átomos para a formação das substâncias químicas, certo? Existem dois grandes grupos em que as ligações químicas são classificadas. Elas podem ser classificadas como ligações do tipo interatômicas, que ocorrem entre os átomos, ou elas podem ser classificadas do tipo intermoleculares, que, como o nome também já sugere, vai ocorrer entre as moléculas. Dentro desses dois grupos, elas ainda podem ser classificadas de outras formas. Por exemplo, as ligações do tipo interatômicas podem ser divididas entre ligação iônica, ligação do tipo covalente e ligação metálica. Já as ligações do tipo intermoleculares, elas são divididas entre ligações de hidrogênio, ou como antigamente se chamava, pontes de hidrogênio, e forças de Van der Waals. Só para vocês relembrarem, a ligação iônica ela é a consequência de uma atração eletrostática que vai ocorrer entre íons de cargas opostas, tá? Como nós podemos ver aqui no exemplo, o sódio e o cloro, eles vão formar o cloreto de sódio, o NaCl, esses cristais brancos aí na figura, né, que é o nosso sal de cozinha, porque vai ocorrer uma atração entre o cátion sódio e o ânion cloro. Nessa ligação, o sódio, que faz parte do grupo 1 da tabela periódica, ele tem a tendência de doar o seu único elétron que ele tem na sua camada de valência, no caso aqui, o cloro, que faz parte do grupo 7 da tabela periódica e tem tendência a receber elétrons, já que ele já tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, com um elétron recebido do átomo de sódio, ele acaba atingindo o octeto na sua camada de valência. Então, a ligação iônica ela vai ocorrer entre íons. Dentro da teoria das ligações químicas, existem três, que é a teoria de Lewis, que nós vamos estudar nessa aula, a teoria da ligação de valência e a teoria dos orbitais moleculares. As ligações iônicas eram efetivas para explicar diversos fenômenos químicos, porém, algumas ligações, como por exemplo da molécula de Cl2 ou do iodo 2, a ideia da ligação iônica não era eficiente para explicar como que esses átomos se ligavam. Então, um químico chamado Gilbert Lewis, ele observou que os únicos átomos que não realizavam ligações, que ficavam sempre isolados, eram os gases nobres, que é o grupo 8 da nossa tabela periódica. Então, em 1916, ele e Cossel desenvolveram uma teoria chamada teoria do octeto, que é baseada nos seguintes aspectos. Os gases nobres, eles existem na natureza de forma isolada. Eles não realizam ligações porque eles já se encontram estáveis. Essa estabilidade dos gases nobres, ela se deve ao fato de quase todos eles, com exceção do hélio, apresentarem 8 elétrons na sua camada de valência. Lembrando que a camada de valência é a última camada da eletrosfera do átomo, certo? Então, com exceção do hélio, que possui 2 elétrons e consegue atingir essa estabilidade, os outros átomos, que são chamados de gases nobres, conseguem essa estabilidade com 8 elétrons na sua camada de valência. Todos eles, então, se encontram estáveis. E os átomos dos outros elementos químicos, eles tentam atingir essa estabilidade através da ligação química. Eles tentam completar esses 8 elétrons na sua última camada de valência através de ligações químicas. Ou seja, a ligação química nada mais é do que uma combinação entre esses átomos que estão à procura de uma maior estabilidade eletrônica, porque átomos isolados, eles são menos estáveis. Já os átomos ligados, eles são mais estáveis, porque conseguem atingir essa regra do octeto desenvolvida pela teoria de Lewis. Então,
A teoria de Lewis diz que os átomos, ao se ligarem, devem adquirir estabilidade semelhante à de um gás nobre, passando a apresentar 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons se a última camada for a K. No caso aí, a gente está falando apenas do átomo de hidrogênio. Ele é o único que tenta se assemelhar ao hélio, com 2 elétrons na sua última camada. Lewis também propôs o conceito de ligação covalente, que seria um par de elétrons compartilhado por 2 átomos. Percebam que o termo-chave aqui é a palavra compartilhamento. Os elementos não metálicos, os que não são metais, eles existem como moléculas, como por exemplo, as espécies diatômicas de hidrogênio, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. E também as espécies poliatômicas, como o de fósforo e de enxofre também. Para explicar esse tipo de ligação entre 2 átomos de não metais, o que Lewis propôs é que, na verdade, eles compartilham um par de elétrons, ou seja, ambos os átomos estão interagindo com o par de elétrons ao mesmo tempo. Esse par de elétrons interage com os 2 núcleos dos 2 átomos em questão, dos 2 átomos pertencentes àquela ligação. Na ligação iônica, um átomo ele obrigatoriamente vai perder um elétron e o outro átomo vai receber esse elétron, ou seja, há uma ruptura aí. Um dos átomos vai se tornar um cátion, porque vai estar perdendo esse elétron, e o outro átomo vai se tornar um ânion, porque vai estar recebendo esse elétron, tá? E dessa forma, os 2 átomos vão conseguir atingir essa configuração de um gás nobre, ou seja, vão atingir essa ideia de estabilidade. Essa mesma ideia vai ser utilizada para as ligações covalentes, só que agora esses átomos vão compartilhar esses elétrons, até conseguirem também atingir a configuração de um gás nobre. Esse princípio é conhecido como regra do octeto, que foi desenvolvido por Lewis. Na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos pelo compartilhamento de elétrons. Essa foi a proposição dele. O nitrogênio, por exemplo, como nós sabemos, ele possui 7 elétrons no total, em toda a sua estrutura eletrônica, sendo que 5 deles fazem parte da sua camada de valência, estão comportados pela última camada eletrônica dele. E ele, então, utiliza mais 3 para completar o seu octeto. Em geral, a valência de um átomo ela é igual ao número de ligações que ele pode formar. No slide Estruturas de Lewis, nós vemos uma linha entre os átomos de flúor. Essa linha ela vai representar o par de elétrons que os átomos estão compartilhando naquela ligação covalente. Na representação com círculos, vocês conseguem observar que cada átomo de flúor atinge o octeto pelo compartilhamento de um par de elétrons. A molécula do flúor, ou seja, o F2, ele possui pares de elétrons isolados também, que são esses pontinhos ao redor do átomo de flúor, ou seja, pares de elétrons de valência que não participam diretamente das ligações. Os 3 pares isolados de cada átomo de flúor ligado, eles repelem-se, e essa repulsão é quase suficiente para compensar a atração favorável do par ligante que mantém a molécula de flúor unida. Essa repulsão é uma das razões da alta reatividade do gás flúor. Essa estrutura de Lewis ela não retrata a forma real de uma molécula química, ela tem mais uma função didática. Os traços únicos são chamados de ligações simples, que são quando nós temos um par de elétrons emparelhados. No entanto, 2 átomos também podem compartilhar 2 ou até 3 pares de elétrons, como nós podemos ver também aí nas figuras do slide, certo? Onde os 2 carbonos conseguem fazer uma tripla ligação e o carbono consegue fazer uma dupla ligação com um átomo de oxigênio. A ordem de ligação é o número de ligações que une um par específico de átomos. Por exemplo, a ordem de ligação da molécula de flúor, o F2, é igual a 1. No grupo carbonila, que é o carbono ligado duplamente ao oxigênio, a ordem de ligação é 2. E no etino, que é o carbono-carbono, a ordem de ligação é 3, ou seja, é a quantidade de ligações que aqueles átomos estão fazendo. Uma dica importante de como escrever essas estruturas de Lewis é que é necessário você saber quem é o átomo central e quem é, ou são, no caso, os átomos terminais, os que ficam ao redor do átomo central.
O átomo terminal, ele se liga apenas a um outro átomo. Por exemplo, o caso do hidrogênio na molécula de metano, que é o CH4. O átomo de carbono é o átomo central e ele consegue fazer 4 ligações. E os átomos de hidrogênio, que são os átomos terminais, eles ficam ao redor do carbono e eles conseguem cada um fazer apenas uma ligação com o carbono. O átomo central, ele também é sempre o elemento da molécula com mais baixa energia de ionização. Lembrando que a energia de ionização é a energia aplicada para retirar um elétron do átomo ou de um íon isolado no estado gasoso. Esse arranjo frequentemente ele conduz ao mínimo de energia, porque os átomos com maior energia de ionização eles são mais relutantes em compartilhar os seus elétrons e mais propensos a manter os seus elétrons como pares isolados, que não é o caso do carbono. Outra dica importante é que o hidrogênio ele nunca vai ser um átomo central, ele sempre é um átomo periférico, porque ele só pode fazer apenas uma ligação, esse é o máximo que ele consegue. Outra dica é arranjar os átomos terminais simetricamente em torno do átomo central, depois que você já conhece a identidade do átomo central. Por exemplo, na molécula de SO2, o enxofre, o S, ele é o átomo central e ele vai fazer a ligação com o oxigênio de um lado e com o outro oxigênio do outro lado. Uma exceção à regra é o monóxido de dinitrogênio, que é o N2O. Na verdade, ele tem um arranjo assimétrico. O arranjo dele é N ligado a outro nitrogênio, que por fim está ligado ao oxigênio. Normalmente, o átomo central ele é escrito na frente da fórmula química simples, como por exemplo, OF2, em que o oxigênio é o átomo central realmente e os átomos de flúor estão ao seu redor. No caso da molécula de água e do sulfeto de hidrogênio, o H2S, eles já são exceções, porque os átomos centrais são o átomo de oxigênio na molécula da água e o átomo de enxofre na molécula do sulfeto de hidrogênio. Mas como explicar a formação de ligação em moléculas muito complexas? Íons poliatômicos como o amônio, que é o NH4+, ou o íon sulfato, que é o SO4 2-, eles são mantidos juntos por ligação covalente. Para escrever a estrutura de íons no caso de oxiânions, normalmente, claro, exceto para o hidrogênio, o átomo escrito primeiro na fórmula química deve ser o átomo central. Nesse caso aqui, o enxofre está rodeado por átomos de oxigênio. Cada átomo vai contribuir com um número de elétrons, com um número de pontinhos, na estrutura de íons, igual ao número de elétrons da sua camada de valência, ou seja, todos os elétrons que ele tem disponível para realizar uma ligação. Mas é preciso ajustar o número total de pontinhos das estruturas de íons para representar a carga total. No caso, se for um cátion, nós tiramos um pontinho para que a carga fique positiva. E se for um ânion, o contrário, adicionamos um pontinho para que a carga do íon, no caso, fique negativa. Como eu já falei para vocês, o nitrogênio possui 7 elétrons no total, sendo que 5 estão na camada de valência dele. Ou seja, ele precisa compartilhar mais 3 elétrons para ele alcançar o octeto completo. Entretanto, no íon amônio, o nitrogênio se liga a um hidrogênio protonado, ou seja, um hidrogênio que veio de um ácido sem o seu elétron de valência, porque ele perdeu na reação lá. Por isso, ele precisa compartilhar o par de elétrons não ligantes que sobrou na sua camada de valência, na camada de valência do nitrogênio. Por isso, a carga total do íon amônio ela tem que ficar positiva. Já no caso do SO4 2-, do sulfato, nós sabemos que tanto o oxigênio quanto o enxofre, os dois precisam de mais 2 elétrons para alcançar o octeto, já que os dois fazem parte do mesmo grupo na tabela periódica. Logo na figura, vemos cada um dos 4 átomos de oxigênio compartilhando um par de elétrons com o enxofre e alcançando o octeto. No entanto, o enxofre acaba compartilhando mais elétrons do que ele precisava realmente, por isso a carga total do ânion fica negativa. O cátion e o ânion, eles precisam ser tratados separadamente, porque eles não se ligam por pares compartilhados. Então, a estrutura de Lewis ela é escrita
com os 3 íons entre os colchetes. Algumas moléculas elas não conseguem ser explicadas com apenas uma estrutura de Lewis, por exemplo, o íon nitrato, que é muito usado nos fogos de artifício e também em fertilizantes. Esse íon ele possui 3 estruturas de Lewis, como nós podemos ver na figura do slide. Essas estruturas se diferenciam apenas pela posição da dupla ligação, e essas 3 estruturas possuem a mesma energia, mas são necessárias, porque uma ligação simples ela é mais longa do que uma ligação dupla. Claro que a gente está falando de ligação nos mesmos tipos de átomos, tanto a simples quanto a dupla. Porém, a evidência experimental ela determinou que todas as ligações do íon nitrato são iguais. Porém, nós sabemos que ele possui ligações simples e ligações duplas. Então, como ele apresenta todas as ligações iguais? É porque o tamanho delas é de 124 picômetros, o que as torna mais longas do que uma ligação dupla, que mede normalmente 120 picômetros, e menor do que uma ligação simples, que mede 140 picômetros. Claro que nós estamos tratando de ligações entre os átomos de nitrogênio e oxigênio especificamente. Como as 3 ligações do íon nitrato são iguais, o melhor modelo de Lewis seria uma fusão entre essas 3 estruturas. As ligações elas possuem propriedades intermediárias entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Ela não é nem apenas uma ligação simples, mas também ainda não chega a ser completamente uma ligação dupla, digamos assim. Essa fusão das 3 estruturas é chamada de ressonância, e ela é representada por setas de 2 pontas. Isso não quer dizer que a molécula oscile entre essas 3 estruturas, ela não existe oscilando nessas 3 formas. Na verdade, a molécula ela vem a ser um híbrido de ressonância, ela é as 3 juntas ao mesmo tempo. Os elétrons da dupla ligação da estrutura, eles são alternados nas posições e são chamados de elétrons deslocalizados. Isso significa que esse par de elétrons não pode ser relacionado apenas a um único par de átomos. Ele faz parte de todos os pares de átomos, ele é compartilhado por todos eles. Uma das estruturas de ressonância mais conhecidas no mundo é a do benzeno, que é o C6H6. Essa molécula ela é melhor descrita por um híbrido de ressonância, que é esse anel hexagonal de 6 átomos de carbono, com um átomo de hidrogênio ligado a cada um dos átomos de carbono. Esse híbrido de ressonância ele pode ser escrito nessas 2 formas que estão aí no slide. Uma prova que esse híbrido de ressonância ele é real são os resultados experimentais, que são obtidos no laboratório, como por exemplo, o benzeno ele não sofre reações típicas de compostos que possuem dupla ligação, porque as ligações deles são algo intermediário, como eu já falei para vocês. Não é nem apenas uma ligação simples, mas também não chega a ser uma ligação dupla. Outra evidência é que todas as ligações carbono-carbono, elas têm o mesmo comprimento, tá? Também não tem o comprimento de uma ligação simples e também não alcançam o comprimento de uma ligação dupla, fica intermediário. Ou seja, não há diferença esperada entre os tamanhos das ligações simples e duplas. Os elétrons que são compartilhados nas ligações duplas entre o carbono e o carbono, eles estão deslocalizados na molécula, como eu já falei. E a consequência mais importante da ressonância é que ocorre a redução de energia total da molécula. Essa estabilização ela torna o benzeno menos reativo do que seria o esperado para um composto com tantas duplas ligações como ele. A ressonância ela só acontece entre as estruturas que têm o mesmo arranjo de átomos, tá? As estruturas de Lewis elas não contribuem de forma igual para o híbrido de ressonância, mas é possível descobrir qual estrutura contribui mais, apenas comparando o número de elétrons de valência distribuídos por cada átomo dessa estrutura, com também o número de elétrons do átomo livre. Quanto menor é essa diferença, maior é a contribuição da estrutura para o híbrido de ressonância. A carga formal de um átomo em uma estrutura de Lewis é a carga que ele teria se as ligações fossem perfeitamente covalentes e o átomo estivesse exatamente a metade dos elétrons compartilhados das ligações. Ou seja, a carga formal ela leva em consideração o número de elétrons que o átomo possui na molécula.
Ele possui todos os seus pares de elétrons isolados e metade de cada par compartilhado. A diferença entre esse número e o número de elétrons de valência do átomo livre é a carga formal. Como nós podemos observar no slide, a equação que dá o valor da carga formal é V menos, entre parênteses, L mais meio de S, em que V é o número de elétrons de valência do átomo livre, o L é o número de elétrons presentes nos pares isolados e o S é o número de elétrons compartilhados. Se o átomo ele tem mais elétrons na molécula do que quando ele é um átomo neutro e livre, então o átomo ele tem carga formal negativa, como um ânion monoatômico. Mas se essa distribuição de elétrons deixa o átomo com menos elétrons do que quando ele estava livre, no seu estado neutro, então esse átomo tem carga formal positiva, como se ele fosse um cátion monoatômico. A carga formal ela serve para predizer qual arranjo dos átomos na molécula ele vai ser mais favorável, mais estável. Uma estrutura de Lewis ela representa o arranjo de menor energia dos átomos e elétrons quando a carga formal de cada átomo está mais próxima de zero. No caso da molécula de gás carbônico, CO2, o arranjo de menor energia é o que contém o carbono como átomo central e os átomos de oxigênio, um de cada lado dela, pois nesse arranjo a carga formal de cada um dos átomos ela é igual a zero. Quando eu coloco a molécula com o átomo central como oxigênio, um dos oxigênios, a carga formal dele já vai ser diferente de zero. Então, eu já sei que esse arranjo não é o mais estável para essa molécula, e sim quando o carbono é o átomo central. Já no caso da molécula de N2O, o arranjo que tem menor carga formal para os átomos e, consequentemente, que tenha menor energia para a molécula inteira, é onde o oxigênio é um átomo periférico e não central. Não confundam a carga formal com o número de oxidação, eles não são iguais. Por exemplo, no caso da molécula de gás carbônico, do CO2, a carga formal do carbono é zero, porém o número de oxidação dele ainda é mais 4, porque como o oxigênio é um elemento mais eletronegativo, ele vai atrair para ele a nuvem eletrônica do par de elétrons que eles estão compartilhando, certo? A valência de vários elementos ela é facilmente explicada pela regra do octeto. Só que alguns elementos, como o fósforo e o enxofre, como nós vimos no exemplo sobre as ligações covalentes entre íons poliatômicos, eles conseguem acomodar mais de 8 elétrons na sua camada de valência. Vamos ver agora como nós podemos fazer para reconhecer essas exceções à regra do octeto, que são muito importantes. Um radical é uma espécie que tem elétrons com spins não emparelhados. Normalmente eles são espécies altamente reativas, como por exemplo o radical metila aí no nosso slide. Ele aparece durante a queima de combustíveis. Os radicais são muito famosos, principalmente na área dos cosméticos, porque como muitas vezes eles têm papel negativo para a nossa saúde, a indústria do cosmético tenta conter esses danos causados por eles, que muitas vezes está relacionado ao envelhecimento, com produtos à base de antioxidantes que reagem rapidamente contra eles. Como, por exemplo, antioxidante, temos a vitamina C. Os radicais eles também estão envolvidos no processo de degradação da camada de ozônio. Já um birradical é uma molécula com 2 elétrons desemparelhados, um em cada átomo. Neste exemplo, os elétrons desemparelhados estão um em cada carbono da ponta da cadeia, no exemplo do nosso slide. No caso do oxigênio, como a configuração eletrônica dele é hélio, 2s2, 2px2, 2py1 e 2pz1, ele possui 2 elétrons desemparelhados, por isso consegue comportar o par de elétrons e por isso ele é um caso de birradical especial. Bom, a regra do octeto diz que o átomo busca preencher sua última camada, também conhecida como camada de valência, com 8 elétrons para se assemelhar à configuração de um gás nobre. Mas quando o átomo central da molécula tem um orbital d vazio, ele consegue comportar 10, 12 e até mais elétrons na sua camada de valência. Esses elétrons eles podem estar com pares isolados ou sendo utilizados em ligações.
como esses elétrons adicionados devem ser acondicionados na camada de valência, somente os não metais do período 3 da tabela periódica ou acima, eles podem ter suas camadas expandidas, já que possuem orbitais D vazios, como eu falei para vocês. Um outro fator importante que determina se um átomo pode se ligar ao átomo central é o seu tamanho. Por exemplo, um átomo de fósforo, ele é grande o suficiente para que até 6 átomos de cloro se acomodem ao seu redor. Uma substância que tenha um átomo com mais átomos ligados a ele do que o permitido pela regra do octeto é chamada de composto hipervalente. Esses elementos que conseguem expandir suas camadas de valência, normalmente eles conseguem fazer diferentes quantidades de ligações covalentes. Isso é chamado de covalência variável. O exemplo mais conhecido é o do fósforo, que no composto tricloreto de fósforo, ele consegue fazer 3 ligações covalentes, respeitando até então a regra do octeto. E já no composto pentacloreto de fósforo, ele faz 5 ligações covalentes, tendo a sua camada de valência expandida e conseguindo acomodar 10 elétrons nela. O fósforo é um elemento com covalência variável. Na estrutura do gás trifluoreto de boro, o átomo de boro tem o octeto incompleto, com apenas 6 elétrons na sua camada de valência, e não com 8, como é o esperado de acordo com a regra de Lewis. Isso ocorre porque o flúor tem energia de ionização muito alta, e por isso ele não pode existir com uma carga positiva. Ou seja, seria necessário uma energia muito grande para que o boro conseguisse retirar mais um elétron do flúor. Porém, o átomo de boro, no BF3, ele pode complementar o seu octeto se outro átomo ou um íon com um par de elétrons isolados formar uma ligação doando para ele ambos os elétrons. Uma ligação em que ambos os elétrons vêm de um único átomo, ela é chamada de ligação covalente coordenada, como nós podemos ver na figura do tetrafluoreto borato, que é o BF4-. Resumindo, os compostos com boro e também com alumínio, eles podem ter estruturas de Lewis estranhas, porque eles podem apresentar octetos incompletos em suas camadas de valência. A força de uma ligação química ela é medida por sua energia de dissociação, que nada mais é do que a energia necessária para separar os átomos que estão ligados, que estão participando ali daquela ligação. E quanto maior a energia de dissociação, mais forte é essa ligação entre eles. Ou seja, eu preciso inserir mais energia para que essa ligação seja quebrada. A quebra da ligação que ocorre ela é do tipo homolítica, porque cada um dos átomos vai sair com o seu respectivo elétron que entrou na ligação. Podemos observar na tabela no slide as médias das energias de dissociação de alguns tipos de ligação. Eu quero chamar a atenção de vocês para a energia de dissociação da molécula de N2 para a molécula de F2, tá? Comparando o gás nitrogênio com o gás flúor. A energia cai de 932 para 146, respectivamente. Isso se dá porque a energia de dissociação na molécula de gás nitrogênio ela é referente a uma tripla ligação, e da molécula do gás flúor é referente a uma ligação simples. E como eu já falei para vocês anteriormente, uma ligação múltipla ela é sempre mais forte do que uma ligação simples, por conta da maior quantidade de elétrons que une esses átomos. Então, quando avaliamos a força de uma ligação tripla, dupla e simples, essa é a ordem em que a energia decresce entre elas. A presença de pares isolados também pode afetar a energia das ligações, porque eles se repelem se estão em átomos vizinhos. Essa repulsão pode enfraquecer a ligação, por isso a ligação no gás flúor ela é mais fraca do que a ligação no gás hidrogênio, porque o hidrogênio não tem pares de elétrons isolados, então não há repulsão. Essa energia das ligações ela também decresce com o aumento do raio atômico, porque se o átomo é muito grande, se ele tem um raio grande, que é a distância
do seu núcleo até a sua última camada, o seu núcleo fica muito distante do par de elétrons referente à ligação, e isso também vai enfraquecer ela. Por isso, a energia da ligação entre, por exemplo, o HF, ela é maior do que a energia entre o HI, porque o iodo ele tem um raio atômico maior que o flúor. Logo, a ligação é mais fraca entre o hidrogênio e o iodo. O comprimento de ligação é a distância entre os centros dos átomos envolvidos naquela ligação. O comprimento das ligações ele é muito importante para a ação, por exemplo, das enzimas, porque, como vocês sabem, só uma molécula com um volume e um formato correto pode se ajustar com perfeição ao sítio ativo da molécula da enzima. As ligações entre átomos pesados são maiores do que entre átomos leves, por conta também do tamanho do raio, já que átomos pesados têm um raio maior que átomos mais leves. Podemos ver na tabela, no slide, que a ligação entre os átomos de flúor é menor do que a ligação entre os átomos de iodo, já que o iodo, como eu falei para vocês, tem um raio maior que o flúor. Entre os mesmos átomos, as ligações múltiplas são menores que as ligações simples, pois, como nas ligações múltiplas existem mais elétrons envolvidos ali, a força de atração que eles exercem sobre os núcleos é maior, então isso acaba diminuindo o tamanho da ligação. Como nós podemos observar, o tamanho das ligações simples e dupla entre os átomos de nitrogênio e oxigênio na tabela do slide. E aqui nós encerramos a nossa segunda aula sobre as teorias de ligações. Até mais!